Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem-vindo aí ao Destravar Espiritual. Como vocês estão vendo, eu estou dentro do carro. É o melhor lugar aqui por enquanto para mim estar gravando. E vamos se destravar espiritualmente na criação de filho. Então, esse vídeo é extremamente importante para você que é pai, é mãe, tem um filho ou pretende ter. Independente da sua religião, condição, crença, isso não importa. Porque nós vamos seguir princípios que valem para todos. Tá? E o princípio é esse, que nós temos um espírito. E o nosso espírito precisa ser destravado para que ele possa guiar a nossa vida. E muita gente tem errado na criação de filhos, porque ela está travada espiritualmente, porque ela não está entendendo o que ela precisa ser, o que ela precisa fazer, e se entende, ela não está tendo forças para realizar, porque ela precisa do maior dos espíritos para que isso possa acontecer, que é o Espírito de Deus. Porque Deus é amor. Deus, ele é amor e ele é para todos. Deus, ele não é religioso. Deus não está na religião. Entende? Deus é para quem se denomina cristão, ateu, espírita, agnóstico. Enfim, Deus é para todos. E os princípios estão em Deus. Por quê? A verdade é um princípio que se cumpre em todas as religiões. Ninguém gosta de ouvir mentira, né? Respeito é um princípio que se cumpre em todas, era para ser cumprido em todas as religiões. Respeito, ninguém quer ser desrespeitado. Então nós temos que ter princípios na criação dos nossos filhos. E o princípio é o amor, tá? Então não importa a sua religião, o seu credo, se a base é o amor, então já está no caminho certo. Sabendo disso, tem uma palavra na Bíblia que diz assim: ensina o caminho, e a Bíblia não é dos cristãos, não é para os cristãos. A Bíblia é de todos e para todos, tá? Para ficar bem claro, para desmistificar muita coisa. Ensina o caminho que o seu filho, qual filho? O meu, o seu, o nosso filho, os filhos devem andar, que quando ele crescer, ficar moço, adulto, não se desviará dele. E qual caminho que nós temos que ensinar o nosso filho a andar? É o caminho da religião? Não. É o caminho da doutrina? Não. É o caminho das regras? Não. É o caminho da lei? Não. Qual o caminho? É o caminho do amor. O caminho do amor. Porque junto com o pacote do amor tem respeito, tem compreensão, tem todo o sentimento nobre e sublime para que aquela criança venha crescer e ser bem-sucedida. Independente da crença que ela escolha. Independente da crença, da fé, da profissão. Independente. Se a base é o amor, então ela vai saber, ela vai aprender, vai saber andar no caminho. Entende? Então, e não tem como nós ensinarmos os nossos filhos no caminho que ele deve andar, no caminho correto, se não tiver amor. Se não tiver amor. Se não tiver sacrifício. Porque tá lá, ensina o caminho. Não se ensina sem atenção. Não se ensina sem sacrifício. Não se ensina sem várias tentativas. Quantas são as vezes... O meu filho hoje tem 10 anos de idade. Tem até hoje coisas que eu falo para ele que ele ainda não fixou. Mas eu não desisti de falar. Eu não desisti de ensinar.
São 10 anos ensinando a mesma coisa e tem coisas que ele ainda não absorveu, não assimilou. Entende? Mas eu não desisto. Por quê? Porque eu amo. Eu amo. Eu não vou desistir dele. Nunca desistirei. Pelo contrário, eu daria a minha vida por ele. Isso fez Jesus. Jesus, ele deu a vida por nós. Deus, ele nos amou de tal maneira que ele entregou o Filho por nós, por mim, por você. Por isso que o nosso princípio tem que ser o amor. Não é a religião, não é a crença, não é a denominação, não é o... Sabe, tem muita gente que fica presa a doutrina, a dogmas, a crenças que não estão baseadas e fixadas no amor de Deus. E não vai ter resultado. Não vai ter resultado. Por quê? Porque nós temos que ensinar os nossos filhos, não eles a serem como nós somos, mas eles serem melhores do que a gente. Nós temos que ensinar eles a amarem. E eles só vão aprender a amar se eles forem amados. Se eles se sentirem amados. Entende? Então, eu até mudei a forma de criar o meu filho. Depois que eu comecei a prestar atenção nessa palavra, ensina o caminho que a criança deve andar. Eu olhei para a minha criação, né? E a única coisa que não faltou, pode ter faltado muita coisa, mas a única coisa que não faltou na minha criação, e a única coisa que não falta na criação do meu filho, pode faltar tantas outras coisas, é amor. Porque o amor é a base, é o princípio, é o pilar, é aquilo que vai sustentar o caminho que a criança ela deve andar. E quando ela crescer, não vai se desviar dele. Entende? Mas como que uma pessoa vai dar algo que talvez não deram para ela? Como que ela vai dar algo que ela não tem? Como que ela vai dar algo que não foi ensinada? É por isso que nós temos a necessidade de se destravarmos espiritualmente e buscarmos o amor de Deus. Porque Deus, ele te ama incondicionalmente. E é ele que vai distribuir esse amor para que você possa dar. Então, quando eu educo o meu filho, eu ensino nos princípios, né? No amor, na verdade, na justiça, no respeito. Entende? Ensinando ele o caminho que ele deve andar. É fácil aprender? Não é. Não é. Não é. Ninguém aprende fácil. Tem uns que têm mais facilidade, outros mais dificuldade, mas aprender o caminho do amor não é fácil. Não é. Precisa ter empenho, precisa ter dedicação, precisa ter paciência, precisa se colocar no lugar daquela pessoa. Entende? Porque ninguém é igual. Nós não somos iguais. É igual uma pessoa que ela tem mais de 2 filhos. A criação pode ser a mesma. É aí que está o perigo. Mas eu criei um da mesma forma que o outro. Sim. Mas o perigo está aí. Por quê? Eles não são iguais. Você pode ter criado igual, mas eles não são iguais. Eles são diferentes. Cada um talvez vai ter que receber uma palavra de uma forma diferente, de um modo diferente, de um jeito diferente, uma atenção diferenciada. Cada um tem a sua necessidade. Cada um vai aprender de um jeito, em um tempo e de uma forma determinada. Por quê? O ser humano ele não foi feito em série. Ele não é uma televisão, uma máquina, aonde tem um padrão, aonde quebra e se conserta trocando uma peça. Não é assim. O ser humano não é isso. E as pessoas ensinam, agem, fazem como que se o ser humano fosse
padronizado, querem padronizar a criação, querem padronizar uma forma. Não existe padrão. Não existe padrão. Existe princípio. Porque nós não somos iguais. A própria palavra de Deus diz como que nós fomos formados. Gênesis 1:26. Está lá. O homem foi criado à sua imagem e semelhança. Nós fomos criados à imagem de Deus. Nós não somos iguais a Deus e nem igual um ao outro, não. Nós somos a imagem. Nós temos uma imagem. Assim como o seu filho, se você tem mais de um, mesmo sendo gêmeos, idênticos fisicamente, eles nunca serão iguais na sua totalidade, porque eles sempre serão diferentes. Entende? Cada um tem a sua particularidade, cada um tem a sua semelhança. Um puxa mais a mãe, o outro puxa mais o pai, o outro tem isso, mas eles não são iguais. Podem ser parecidos, mas iguais jamais. Então, o nosso erro é tratar todo mundo igual. Deus não trata todo mundo igual. Não. Não, Deus não trata todo mundo igual. Pelo contrário, Deus trata todos conforme a sua necessidade. Deus trata todos conforme as suas ações, as suas reações, as suas palavras, as suas escolhas. Deus nos trata conforme as nossas escolhas. E ensinar é você dar a oportunidade da criança escolher. É ela que tem que escolher o caminho que ela deve andar e você tem que mostrar. Entende? O ensinar é isso. Não é eu forçar o meu filho a fazer o certo, mas é eu mostrar para ele o caminho que ele deve escolher. Entende? É eu tirar as opções erradas e colocar as opções certas até ao ponto que ele decida. Eu arrancar todas as questões, todos os questionamentos, as subjeções, enfim, é eu arrancar tudo. A rebeldia, tudo ensinando com amor, verbalmente, praticamente, para que ele entenda o caminho que ele deve andar. Entende? Então, tem muita gente que ela tem deixado a educação dos filhos na mão das instituições, na escola, na igreja, do pastor, do avô, da avó, enfim, na mão de instituição, na mão de terceiro, mas a maior responsabilidade está nos pais. Então não abra mão de educar o seu filho, porque essa é a obrigação de quem é pai. É a obrigação. Entende? Deus, ele conta com você. Deus, ele precisa que você tome a sua posição de pai, a tua posição de mãe, e venha estar fazendo a parte que cabe a você. Entende? Para que ele venha andar no caminho correto, no caminho que a criança deve andar, que é o caminho do amor, que é o caminho da justiça, que é o caminho da paz, que é o caminho, sabe? Enfim, aqui tem inúmeros caminhos, eu posso ficar falando aqui, mas é no caminho bom, aonde ele não venha se prejudicar e nem prejudicar outras pessoas. E tudo está na educação. Ensina o caminho que a criança deve andar. Fechou? Eu espero ter te ajudado para abrir a sua mente e a sua visão em questão da espiritualidade. Porque a religiosidade, a religião, as crenças erradas, negativas, elas não têm muita função, elas não funcionam. Elas não funcionam. Pelo contrário, muitas das vezes aprisiona a uma crença que é errada. Mas o que funciona é o amor. O amor funciona em qualquer religião. O amor funciona em qualquer denominação. O amor funciona em qualquer país. O amor funciona em qualquer lar. O amor funciona em todo lugar.
Desde que você tiver amor para dar para o seu filho, não importa se você venha se sentir despreparado, não importa se você talvez nem venha, enfim, o próprio Deus que é amor, porque Ele está com você, Ele vai preparando você para que você venha ensinar o caminho que o seu filho deve andar, e quando ele crescer, ele não vai se desviar dele. Então se apegue com Deus, se apegue com a espiritualidade, sabe? Leia Bíblias, leia livros sobre esse assunto de criação de filhos, baseado em princípios que são válidos em todo lugar, entende? Porque você pode discordar de mim em certas ocasiões referente à religião, porque eu sou cristão. Então você pode discordar de mim sobre métodos, enfim, você tem o direito, porque talvez a sua religião é outra, não tem problema. Mas uma coisa não tem como nós discordarmos, que é do amor. Não tem como nós discordarmos da verdade. Não tem como nós discordarmos do respeito. Não tem como nós discordarmos da justiça. Entende? E nós temos que basear a nossa vida na justiça de Deus. Na justiça de Deus. Porque Deus é amor. Fechou? Espero que esse vídeo esteja te ajudando, abrindo a sua visão. O tão importante é a criação de filho e a necessidade que eles têm de atenção, porque amor não é em palavras, amor é em atenção, é tempo. É tempo dado, é sacrifício, é feito. Amor é isso, é tempo. Não se ensina sem atenção e dedicação, tá? Amor é tempo liberado. Antigamente eu falava muito, pro meu filho se sentir amado. Eu te amo, meu filho. A gente tem o costume, de falar, de beijar. Isso é muito bom. Se você não tem, comece a ter, porque isso é bom, é importante e é marcante na educação de uma criança. Mas eu mudei, passei de nível, porque eu posso falar que eu amo ele, mas ele não se sentia amado. Eu percebi isso, falei, eu te amo. Aí ele, por quê? Porque eu não estava dando a atenção que para ele era devida. E muitas das vezes eu mesmo falava, eu vou brincar contigo. Surgia um problema e eu não brincava. Surgia uma questão importante e eu não brincava. Sempre deixava para depois. E isso estava entristecendo. E eu não percebia. Até a hora que eu falei, não, eu preciso mudar. Eu preciso conversar com ele. E hoje eu tenho o costume de falar, meu filho, você se sente amado pelo pai? Aí ele vai falar se sim ou não. E vai questionar. Aí eu vou ensinar. Entende? Vou mostrar para ele, eu não pude, mas por um motivo. Ele vai entender. E logo depois, aquilo que eu prometer, eu vou cumprir. Entende? Para que ele veja e se sinta de verdade amado. Entende? Porque quantos filhos o pai fala, papai te ama, mas o filho não sente esse amor. Porque tem sempre uma desculpa, tem sempre uma prioridade, e na cabeça dele, ele é menor. Entende? Então, nós precisamos priorizar as coisas mais importantes, as pessoas mais importantes, que são os nossos filhos. Entende? Porque não há nada mais importante. Essa é a realidade abaixo da nossa espiritualidade da eternidade. Não há nada mais importante do que as pessoas, do que os nossos filhos. Porque eles vão ser a nossa herança. Não há nada que eu possa deixar nessa terra de conhecimento, de herança, de dinheiro. Eu posso ser bilionário, não adianta, se o meu filho não se sente amado por mim. Para mim, isso não adianta. Entende?
Então, nós precisamos proporcionar experiências para os nossos filhos, independente que eu estou falando, independente da sua crença, do teu credo, da sua religião, independente da sua condição social, não importa. Isso não tem nada a ver com um dinheiro, com se você é rico, se você é pobre, nada. Isso tem a ver com atenção, com ensinar, em estar junto, em ensinar princípios, o caminho que aquela criança deve andar. Fechou? Então isso foi um resumo, né? Um resumão para que o Espírito Santo, para que o próprio Deus venha estar te dando direção daquilo que você tem que fazer. Porque tem horas que eu sei que a pessoa ela não sabe o que fazer na criação de filho. Mas Deus sabe. Deus sabe o que fazer. Deus sabe. Ele conhece o nosso passado, pode ressignificar, transformar tudo que foi de ruim que a gente passou em aprendizado, para que a gente aprenda o que não ser, né? O que não fazer, algo de ruim que fizeram com a gente. Ele está com a gente no nosso presente e ele está preparando um futuro promissor, tanto para você quanto para o seu filho e a sua família. Forte abraço, Deus abençoe a todos. Gostou do vídeo? Você curta, comenta, compartilha, marque alguém que tem um filho, para que ele possa entender que nós temos que criar os nossos filhos no caminho do amor, que é o maior princípio, e Deus é amor. Um abraço.